O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada à volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para o barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." E eles assim fizeram. E apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e eu acho que disse ao início, e é importante focar uma palavra. Desta palavra de Deus que escutamos, há uma palavra que está ao centro. Qual é? Vocação. Sabeis o que é vocação? Não sabeis o que é vocação? O que é vocação? Os mais crescidos sabem o que é vocação? Então, vocação, a palavra vocação vem de vocar. E vocar quer dizer chamar. Então agora já sabem mais ou menos o que pode ser vocação. O que é? Chamamento. E quem é que nos chama sempre? Jesus! Estão a ver? Já não precisa dizer mais nada. Já podia ficar por aqui e ficava toda a gente contente. Jesus chama-nos sempre. E chama quem? Os padres? As freiras? Toda a gente! Estão a ver? Vocês já sabem isso. Toda a gente. Mas para que não digam que eu ando a inventar coisas, um documento da Igreja, do Papa Francisco: Cristo vive. Jesus está vivo, está no meio de nós. Cristo vive. E neste documento do Papa Francisco, a um certo momento, no capítulo 8, ele fala da vocação. E diz: é verdade que a palavra vocação se pode entender no sentido lato, como chamamento de Deus. Inclui o chamamento à vida.
Isso inclui chamamento à vida. Nem só nós fomos chamados, mas tantos que ainda nem sequer foram batizados. Tantos que ainda não sabem, mas todos aqueles que vivem foram chamados por Deus à vida. A vida é um dom de Deus para todos. E por isso vocação, todos. Mesmo aqueles vossos irmãozitos que não sabem de Jesus, mas foram chamados por Deus à vida e à beleza da vida. Todos. E depois, nós que fomos batizados, e então, por isso eu quis andar ali a passar com a água para recordar o nosso batismo. No dia do nosso batismo, todos fomos chamados. Todos. Chamamento do batismo. Do batismo. Então, todos em frente de Deus. Isto permite-nos entender que nada é fruto do caos. E quantas vezes nós pensamos que as coisas são fruto do caos ou do acaso? Nada é fruto do caos. Nada é sem sentido, mas em tudo se pode integrar num caminho de resposta ao Senhor, que tem um plano precioso para cada um de nós. Está escrito. Depois vão confirmar. Se não for verdade, vocês vão confirmar. Capítulo 8. Um plano precioso para cada um de nós. Por isso, o desafio da nossa vida é descobrir o que é que Jesus tem para cada um de nós. E às vezes não são coisas grandes. Às vezes são uma escolha grande. A mim, um dia Jesus, eu estava lá no meio das panelas, a cozinhar, e ele disse-me, olha, quero que tu vás para a padre. Pronto. Às vezes estas escolhas grandes. Quem estava na sua vida e o Senhor chamou ao matrimónio. Há estas escolhas grandes. Mas cada dia Jesus chama-nos, ou chamou-vos a estar aqui. Chama-nos a ser escuteiros. Chama-nos a ser irmãos. Chama-nos a ser para o outro. O sentido da vocação é ser como Jesus para o outro. Então, às vezes nós usamos tanto o todos do Papa Francisco de tantas maneiras, mas quando nos convém. Mas hoje podemos dizer que a vocação é para todos, todos, todos. E por isso somos todos chamados a ser este povo de Deus. E ser este povo de Deus é vir como nós somos, com as nossas riquezas e com as nossas pobrezas. Não é que Deus nos chama, às vezes usamos muito a linguagem pastoril, que somos ovelhas, mas se somos ovelhas, não é que agora Deus nos chama chita, chita, anda, e nós temos que ir todos a correr. Mas cada um de nós é chamado como é. E isto, acho que é o segundo aspecto que é muito importante. O que é que acontece? Escutamos Paulo que fala, mas escutamos na primeira leitura, escutamos que Isaías é chamado pelo Senhor. E quando Isaías percebe que é chamado pelo Senhor, e é chamado numa história concreta, diz em que tempo, quando morreu o rei Josias, não é assim uma coisa lá para o ar, mas na história concreta, na vida concreta, e quando Isaías é chamado pelo Senhor, o que é que ele faz? Tem medo. Ai de mim. Ai de mim, que sou um homem pecador no meio de um povo pecador. Diante de Deus e do projeto de Deus, temos medo. Tantas vezes temos medo. E a mesma coisa acontece a Pedro. Pedro, todo contente, Jesus vai falar na barca dele, Jesus está ali, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, provavelmente, já sabia que Jesus era grande, mas quando percebe aquele milagre, e percebe que Jesus é capaz de fazer coisas maravilhosas, percebe que consegue intuir que Jesus deveria ser Deus, consegue intuir que a grandeza de Jesus, e então o que é que ele faz? Tem medo. E quantas vezes nós temos medo? Temos medo pela nossa fragilidade, pelos nossos fracassos. Temos medo quando nos conhecemos, e Pedro lança-se aos pés e diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque pensamos que temos que ser perfeitos, direitinhos, para estar junto de Deus. Mas se assim fosse, quem estava junto dele? O mistério do amor de Jesus. Acusavam Jesus de estar à mesa com os pecadores, mas Ele está à mesa com os pecadores. Ele está à mesa conosco e nós erramos. Vocês erram alguma vez? Sim, nós erramos. Mas Jesus não desiste de estar conosco. Jesus está conosco. E sabe da nossa fragilidade, sabe do nosso pecado. Pedro está com Jesus.
E está com Jesus, depois percebemos no Evangelho, depois de uma noite de fracasso. Percebemos no Evangelho que andou a pescar toda a noite e não pescou nada. Imaginam que é um pescador que tinha que levar comida para casa, para a família, e não pesca nada. As nossas desilusões, o que é que nós fazemos com as nossas desilusões? Os nossos fracassos, o que é que nós fazemos com os nossos fracassos? As nossas derrotas, e agora? O que é que nós fazemos com as nossas derrotas? E Pedro, que tinha pescado toda a noite e não pescou nada, e eu que era um pescador, imaginem, eu sou o mestre pescador, e depois vem um carpinteiro, Jesus, no máximo, era carpinteiro, não era pescador, e dá-lhe ordens. E Pedro confia. Olha, Senhor, eu fiz tudo bem. Toda a noite fiz tudo bem e não pesquei nada. Quantas vezes nos acontece? As nossas desilusões. Fiz tudo bem, preparei tudo pelo melhor e não pesquei nada. Mas na tua palavra eu confio. Na tua palavra eu vou lançar as redes. Insistir, não confiando em mim. Não confiando em mim porque eu sei, ou não desiludindo porque eu não sei. Não somos os melhores nem os piores. Não confiando em mim porque eu sou bom, nem desconfiando de mim porque eu não presto. Mas confiando nele que me chama, nele que me manda, nele que me chamou. E nele lançar as redes. Todos. Eu acho que isto que é fundamental. Esta ideia de todos. Porque senão às vezes parece que na igreja, se as coisas vão mal, a culpa é de quem? É do Frei, não é? Ou é do Bispo? Do Papa? Mas saber que na igreja todos somos chamados para a mesma missão. Saber que se na igreja alguma coisa falha, é porque não estamos a desenvolver a nossa vocação, aquilo que Deus nos pede. Saber que na igreja todas as pedras são importantes e se uma falta, a igreja pode cair. Esta vocação de todos. E Deus não nos pede mais do que aquilo que podemos. Mas aquilo que podemos, Ele transforma. Pedro só sabia pescar. E Jesus diz muito bem. Então agora, na minha igreja, vais passar a pescar pessoas. Vais passar a lançar as redes às pessoas para as trazer à salvação. Esta é a tua missão e aquilo que tu sabes fazer na minha igreja tem lugar. Se nós soubéssemos isso mais vezes, se nós fôssemos capazes de fazer isso mais vezes, às vezes não andávamos tão mal dispostos e tão rabugentos. Hoje trouxe a bibliografia toda. O Papa Francisco, num certo momento, aqui fala, e eu quero me meter em primeira pessoa, que aqui fala principalmente dos consagrados. Por isso fala principalmente de mim. Só para não dizerem que fala mal dos cristãos, assim. Mas é importante perceber isso. Diz o Papa Francisco, inevitavelmente, a um certo momento, aqui na página 308, depois vão ver se é assim. Inevitavelmente, a vida tem as suas amarguras. Fazem parte de qualquer caminho de esperança e de conversão. Porém, convém evitar a todo custo deleitar-se na melancolia. Não permitir que gangrene o coração. Um cristão triste, no fundo, é sempre um triste cristão. E depois disso, são tentações das quais não estão imunes até mesmo os consagrados, até mesmo os frades, esta tentação da tristeza. Nem os consagrados, nem os frades, infelizmente. Infelizmente acontece que entre aqueles que seguem o Senhor, vivem amargos e melancólicos, mais autoritários do que autorizados, mais solteirões do que esposos da igreja, mais funcionários do que pastores, mais superficiais do que alegres. Também isto, certamente
não está bem. Mas depois, mais abaixo, diz que quando sentimos esta presença do Senhor, então podemos dar a volta por cima e viver com amor e com humor a nossa fragilidade. Então este é o desafio de nos sentirmos chamados, o desafio de nos sentirmos amados e o desafio de sentirmos que o Senhor quer alguma coisa para nós. Por isso, hoje vamos perguntar todos ao Senhor: Senhor, o que é que queres que eu faça? Digam lá. Bem, o Senhor se vê com essa força toda, diz: oh, deixa os que já estão a dormir. Digam lá a sério. Digam isso ao Senhor com coragem. Hoje o Sr. Castanheira foi lá mais para baixo. Está na hora da história. Está na hora da história. Então, e a história é muito simples. Eu estive estes dias em Itália e ouvi isto, não sei se é verdade. Dizem que Miguel Ângelo, já ouviram falar de Miguel Ângelo, que fez aquelas obras tão bonitas. E entre as obras tão bonitas que ele fez, há uma que é muito famosa, que é a estátua de David, que é famosíssima, belíssima. Então disse que quando eu estava para fazer essa estátua, o que é preciso para fazer uma estátua? Um grande bloco de mármore. E eu, quando fui à procura do mármore, podia ter dito, bem, o mais bonito, o melhor, vou escolhê-lo. Mas disseram, olha, está ali um calhau de mármore grande que já foi rejeitado por vários artistas. Porque parece que tem ali uns defeitos, tem ali uns nós, está rachado, tem ali algumas coisas que não serve. Por isso já foi rejeitado, está ali num canto. E Miguel Ângelo aceitou o desafio. Disse, eu vou trabalhá-lo. E vamos ver o que é que sai dali. E daquele mármore rachado, daquele mármore com alguns nós, com um artista que soube aproveitar o bom que havia naquela pedra, fez a estátua mais famosa, ainda famosa até hoje. Estão a ver? E o que é que isto diz às nossas vidas? Nós às vezes dizemos, ó Senhor, o que é que queres que eu faça? Mas depois temos medo. Porque temos medo da nossa fragilidade. Temos medo das vezes em que fomos recusados, como aquele pedaço de mármore. Temos medo das nossas rachaduras. Temos medo dos nossos defeitos. Temos medo dos nossos nós. Temos medo. O que é que nós fazemos a isso? E hoje a palavra de Deus diz-nos, coragem. Se te apresentares diante do Senhor, se deixares que Ele te trabalhe, se disseres, Senhor, o que queres que eu faça e deixares que Ele trabalhe a tua vida rachada com nós, com defeitos, posta de lado algumas vezes, recusada algumas vezes, com falhanços, com fracassos, e Ele pode fazer maravilhas, como fez na vida de Pedro, como fez na vida de Isaías, como fez na vida de Paulo, quer fazer na nossa vida. A Maria está a dizer uma coisa, não sei se vocês ouviram, está a dizer que está na hora de acabar.